Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8:15. A falta de pão, nesta ocasião, foi motivo para Jesus advertir seus discípulos em relação ao fermento dos fariseus e fermento de Herodes. Os discípulos não entendem e pensam que é porque eles não tinham pão. Jesus vai responder que eles não tinham a memória muito curta, porque já tinha multiplicado por 2 vezes os pães e os peixes. Então não é a questão da falta de pão, porque eles deveriam ter a confiança em Jesus, que já havia provido o necessário para eles em 2 ocasiões. Jesus quer alertar sobre o fermento dos fariseus e fermento de Herodes, isto é, a atitude, o ensinamento, a doutrina desses 2 grupos de pessoas. Primeiro, os fariseus eram pessoas religiosas, pessoas aparentemente muito devotas, mas na verdade praticavam a religião apenas do exterior. E Jesus vai criticá-los duramente, chama-os de hipócritas, porque querem apenas aparecer diante das outras pessoas e não terem uma atitude correta, de humildade diante de Deus, falta de confiança. Então Jesus alerta seus discípulos com essa atitude farisaica desse grupo de pessoas. E em relação a Herodes, os herodianos, aquelas pessoas que são do mundo, que exercem autoridade. Herodes governava com mão de ferro, era um tirano, cruel, buscava apenas seus interesses. E Jesus vai alertá-los em outra ocasião que entre eles não deveria ser assim. Quem quisesse ser o primeiro, que fosse o servo, o último, e exercesse a autoridade como um serviço. O próprio Jesus depois vai dar o exemplo na última ceia. Toma a toalha e a bacia e lava os pés. E depois diz: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Mas, assim como eu lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, nesse dia de hoje, reflitamos sobre esses 2 tipos de atitudes dos fariseus e dos herodianos, daqueles que exercem a autoridade. Que nós não sejamos como eles, que tenhamos cuidado, que prestemos atenção às nossas atitudes, para não sermos levados a praticar como eles, essa religião do exterior, o legalismo, nem exercer essa autoridade com mão de ferro, buscando os nossos interesses e não servindo os outros como os discípulos devem ser. Deus te abençoe e até amanhã.